Essa é uma pergunta muito comum que me fazem. O escritor precisa sempre ter ideias originais, ele precisa ser original o tempo todo? Não, não, de jeito nenhum. Aliás, tem um livrinho que eu gosto muito chamado Scaramouche, de um escritor, Rafael Sabatini. A história se passa lá no meio da Revolução Francesa e é uma história fascinante. Tem um personagem, eu gosto muito, é o André Luiz Morro, é o personagem central da obra, eu me identifico muito com ele, gosto demais do livro. Mas eu não vou falar do livro todo, não, vou falar sobre um trechinho. Em determinado momento, o André Luiz, e era advogado por profissão, tem de fugir da justiça e ele acaba entrando numa trupe de comediantes e utilizavam improvisos, eram improvisadores. Mas mesmo os improvisadores tinham sketches, tinham plots, tinham ele roteiro geral da obra. E ele escreve alguns roteiros. Quando o pessoal vai ler o roteiro, diz, mas espera aí, eu já li isso em Molière. Ele diz, claro, e Molière já pegou isso daí de fulano de tal lá no passado, na comédia de arte italiana, e fulano da comédia de arte já pegou de um grego. Assim, é difícil ter coisas realmente originais. Nós escrevemos histórias diferentes em cima de temas muito parecidos. Então, assim, eu não estou defendendo plágio, não estou dizendo a você para hortar e olar trechos de outros autores de jeito nenhum. Isso é intelectualmente desonesto. Mas eu estou dizendo que você pode se inspirar em uma história para criar outra história. Ela pode ter linhas gerais parecidas. Inclusive, essa semana eu vi uma... participo de alguns grupos no Facebook sobre histórias em quadrinhos, mangás, coisas assim. E num deles os caras mostraram uma história em quadrinho de 72 e em linhas gerais era muito parecido um Star Wars do George Lucas. É muito provável que o George Lucas tenha se inspirado naquele quadrinho para fazer Guerra nas Estrelas. E ele está errado? Não, ele contou a história dele muito bem. A outra não foi tão bem sucedida, tanto e ninguém sabe qual é. Então, nós vivemos recontando histórias. Inclusive o Ariano Suassuna, uma pessoa, eu tive a oportunidade de conhecer uma vez lá em Campina Grande, na Paraíba, durante um festival de inverno, e a saudosa professora Eneida Marajá promovia. O Ariano disse que a vida do escritor é isso, é contar histórias, de novo, melhorar essas histórias. Às vezes são histórias da vida real e você conhece e melhora. O Ariano, inclusive, falava muito sobre isso. A verdade ela pode ser melhorada. Não é, você vai mentir, mas você vai melhorar a verdade, acrescentando algumas coisas e coisa e tal. Então não, você não precisa ser original o tempo inteiro, você pode se inspirar na vida real e pode se inspirar em outras histórias. Por favor, faça isso com estilo, faça isso de forma boa.